Quero que você, Licorreia, me chame de Margarida. Esse não é o meu nome. Porque eu não posso revelar o meu nome. E as pessoas que ouvirem essa carta vão entender o porquê que eu não posso dizer o meu nome verdadeiro. Muito embora ele esteja aqui na carta. Mas eu quero que você me chame de Margarida. E o que eu vou contar é algo sério. Algo que, se eu der minha identidade, pode me comprometer. Só que eu preciso narrar essa história. Já faz alguns anos e eu não convivo bem. Eu não durmo direito. E parece que quanto mais o tempo passa, mais isso me perturba. É como que se eu tivesse necessidade de falar. Eu preciso falar. Eu não posso falar isso para ninguém. Isso para você eu falo. Porém, desde que você me chame de Margarida. Eu vou contar a história de uma moça. E no final, a ligação, ou no final, ou no meio da carta, a ligação dessa moça comigo. Carla veio do interior para São Paulo. Veio ainda menina, com 15 anos. Veio para morar na casa dos seus tios. Ela saiu do interior porque os pais de Carla acharam que lá ela não teria muito futuro. E então ela veio para São Paulo para morar na casa dos tios. Aqui ela estudava, viria estudar. Aqui ela iria trabalhar como de fato arrumou o emprego. E assim, os pais do interior imaginavam que aqui em São Paulo ela poderia se desenvolver. Em São Paulo ela poderia crescer, e com o apoio dos tios, morando na casa dos tios, que eram, aliás, tios muito ligados aos pais. Então ela veio para São Paulo, com 15 anos. Não para trabalhar, para morar na casa dos tios. Aqui ela estudava. Logo arrumou um emprego. E começou a ganhar para o seu sustento, mesmo com essa idade de 15 para 16 anos. Os pais lá no interior achavam que em São Paulo, na casa dos tios, ela poderia se preparar melhor para a vida. Portanto, ela aqui, já assim que chegou, foi estudar e mais algumas semanas começou a trabalhar. E foi nesse emprego que Carla começou a namorar um colega. Depois de 2, 3 meses, 4 meses, tal, começou a namorar um colega. Esse colega, mais velho que Carla, esse colega, esse rapaz, este homem, começou assim a prometer coisas para ela. Moça, ainda mocinha, inexperiente, vindo do interior, sonhadora, fascinada. Ela estava com São Paulo e ficou fascinada com esse rapaz. E começou aquele namoro sem que os tios soubessem, porque se os tios soubessem, iriam contar para os pais. Não, veio aqui para estudar, para trabalhar, já começa a namorar. Então ela fez isso muito escondido. Quer dizer, ela se envolveu com esse colega, começaram a namorar às escondidas. E o namoro foi indo, sem que ninguém desconfiasse que ela estava namorando. E nem poderiam saber que ela estava namorando. Ela sabia disso. Porque os tios disseram, olha, não vamos fazer nada de errado, porque senão você vai voltar a pagar dos seus pais. Né? Eu vou mandar você de volta. Então, os tios não sabiam. E ela, neste envolvimento com o colega, acabou se entregando a ele. Acabou se entregando. E justamente com esse rapaz, longe dos pais, sem que os tios, obviamente, sequer imaginassem que ela estivesse namorando, ela acabou se tornando mulher. Ela perdeu a sua pureza, ela perdeu a sua virgindade.
Só que o que nem ele e ela contavam é que ela pudesse engravidar. Não tiveram os devidos cuidados. E ela, então, Carla, engravidou. Imagine ela chegar em casa, na casa dos tios, e dizer que ela estava grávida. Desesperada com a situação, Carla então foi para o namorado e disse a ele: olha, eu engravidei, eu estou grávida. Claro que quem faz as coisas sem se prevenir, tem que pensar um pouco nisso, mas as pessoas na hora não pensam. Aí depois, agora, eu estou grávida. E foi quando esse rapaz, então esse colega, caiu fora. E ainda pior, saiu do emprego, desapareceu. Enquanto foi conveniente, ele esteve com ela. Na hora que ela disse: eu engravidei, eu estou grávida, e agora? Eu não posso eu não posso chegar lá na casa dos meus tios, na casa dos meus pais, eles me matam. E o rapaz então, nessa hora, caiu fora, saiu do emprego e desapareceu. A situação complicou para ela de tal forma que ela não sabia o que fazer. Contar para os tios, nem pensar, nunca, jamais. Os tios simplesmente já iriam mandá-la imediatamente de volta para a casa dos pais. Chegando lá na casa dos pais, eles sabendo que ela foi devolvida, vamos dizer assim, entre aspas, devolvida, mas mandada de volta, porque estava grávida, imagine, os pais então iriam ficar loucos. E quem é o pai? Uma coisa assim. Então, eles, os pais também, se soubessem que ela estava grávida, também ela nem tinha ideia do que poderia acontecer. E porque os pais não iriam admitir, os tios não iriam admitir, e ainda, lá no interior, os pais poderiam até responsabilizar os tios por não terem cuidado dela, porque foram os tios que disseram: não, deixa ela lá, mora com a gente e tal, isso e aquilo. De repente vocês não cuidaram dela, olha, agora está grávida. Numa situação dramática, Carla, sem condições nenhuma de assumir o bebê, fazer o que agora? Fazer o que? Ele que poderia dar a ela a segurança. Ele que poderia ser o ponto de segurança, o esteio. Ele fugiu, desapareceu. Ele só queria mesmo, sabe, menina nova, menina do interior, virgem e tal, aquela coisa, sabe? Quando engravidou, ele caiu fora, pediu até a conta do emprego. Agora Carla ficou numa situação dificílima. O que fazer? Vai ter que seguir com a gravidez. Nem pensar em aborto. É quando então, nesse desespero, Carla foge da casa dos tios. Carla foge da casa dos tios e desapareceu. Sumiu. Todas as tentativas de encontrá-la, de localizá-la. Os tios que falam lá com o interior, com os pais: olha, temos que dizer a verdade, a menina sumiu, desapareceu, não sei o que aconteceu, não sei o que houve. E os pais que vêm para São Paulo, sabe, e procuram aqui. Bom, ela simplesmente desapareceu. Ela se alojou em uma casa que a acolheu. Não sei exatamente que história que ela inventou, mas ela foi acolhida em uma casa. E nesta casa ela pôde ficar durante os 9 meses. Durante os 9 meses. Nesta casa ela devia trabalhar, fazer alguma coisa, mas foi acolhida nessa casa. Assim, de repente foi acolhida. E foi até os 9 meses, quando então foi levada para a maternidade e poder dar à luz. Maternidade que acolhe as pessoas solteiras, abandonadas. E lá foi que ela deu à luz. Porém, Carla, agora, fazer o quê? O bebê é quando então surge alguém e fala em meu nome. É aí que começa a minha ligação com Carla. E devido a esta ligação,
é que me sinto obrigado a escrever essa carta para aliviar um pouco o que me carrega a consciência, o que me pesa na consciência. Lá, nesta maternidade, aonde ela foi acolhida como mãe solteira, deu à luz, disseram a ela, no apavoramento, no desespero, o que eu vou fazer? E meu filho, minha criança e tal, eu queria dar. Então eles lembraram do meu nome, Margarida. Margarida. Sigilosamente me chamaram e disseram a ela que eu poderia resolver o problema. De que forma? Arranjar um casal que ficasse com a criança, que adotasse a criança. E de fato eu já tinha feito isso por 3 vezes e tudo deu certo. Quando eu conversei com ela, com a Carla, ainda nessa maternidade, nesse hospital, eu expliquei tudo bem explicadinho para ela. Que eu arranjaria um casal para ficar com o bebê dela, mas que ela pensasse muito antes, que ela pensasse bastante. Pois se ela fizesse isso, se ela aceitasse, se ela desse essa criança, ela não ia ver mais o filho. Ela não ia ver mais o filho. E Carla, na situação que se encontrava, foi categórica. Tudo bem, eu concordo. Então, obedecendo tudo que tinha que obedecer, tudo que tinha que ser, assim que ela recebeu alta, ela veio para minha casa, dizendo que, inclusive, eu era uma parente, eu era um familiar, e eu cuidaria dela e da criança. E foi quando, então, eu fiz um contato com o casal. Com Carla em minha casa e mais o bebê, eu fiz o contato com um casal que eu já sabia que sonhava em ter um menino, sonhava ter um filho, sonhava ter um bebê. Não importava se fosse menino ou menina, mas nesse caso era um menino. Em seguida, esse casal então veio conhecê-la, conheceu a criança, gostou. E mais uma vez eu perguntei, você está disposta realmente a dar essa criança? Lembre-se, você depois não vai vê-la mais, não vai tê-la mais. Eu não quero depois que você... Não, eu não tenho condições de ficar com ela. Eu quero que ela seja bem cuidada, bem criada, bem tratada. Eu não tenho nenhuma condição. Em seguida, o casal levou o bebê. E dias depois, passou o período de resguardo. Ela disse que ia embora. Queria ir embora, queria ir para a casa dos tios, de onde ela tinha fugido, de onde ela tinha desaparecido. E quando voltou na casa dos tios, inventou lá uma desculpa qualquer, que tinha desaparecido porque ela não queria dar muito trabalho para os tios, estava dando muita despesa, muita preocupação. E os tios, então, entre felizes de revê-la e poder dar uma satisfação para os pais lá no interior, os tios ficaram felizes e ao mesmo tempo bravos, porque, poxa, mas que trabalho, que despesa, que preocupação. Ora, e precisava ficar todo esse tempo desaparecida, isso e aquilo. Mas ela disse, olha, eu só vim aqui, tio, só vim aqui, tia, para dar só uma satisfação, porque eu realmente quero voltar para minha casa. Eu, depois disso aí, eu quero voltar lá para o interior, quero voltar lá para minha casa. Aí os tios falaram com os pais, olha, ela apareceu, disse que não queria dar trabalho, disse que estava preocupada com a despesa, sabe, não queria dar preocupação. E ela apareceu, graças a Deus, sabe. Então, olha, ela está querendo voltar aí para o interior, voltar para a casa de vocês. Afinal de contas, é a filha, né, de vocês. E assim, eu voltei. Quer dizer, ela volta para o interior. E lá no interior fizeram muitas perguntas. O pai, mas por que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? O que isso, aquilo? Queriam saber, enfim, o que ela tinha feito durante esse tempo em que ela ficou ausente. Por que ela ficou ausente, sendo que os tios gostavam tanto dela e não estavam preocupados nem com despesa, nem com trabalho, sabe? Então, por que razão que ela tinha ficado assim distante? Conseguiu enrolar e os pais acharam por bem, então, tudo bem, então, voltou e vamos tocar a vida para frente. Mas os pais que conheciam bem a filha Carla estranharam a partir desta volta dela as atitudes. Antes alegre,
Antes feliz, antes uma menina travessa, agora voltou com o seu comportamento totalmente mudado. Quieta, caseira, não saía para nada e chorava sem nenhuma razão. Sem nenhuma razão, de repente estava chorando. Estava morando com os pais, porém não estava feliz. Cabeça confusa e falando agora o tempo todo em voltar para São Paulo. Não, você já foi para São Paulo, já aprontou lá com seus tios e agora quer voltar outra vez? Não. Vai ficar aqui mesmo no interior, vai ficar aqui mesmo em casa, isso e aquilo, tá aí aqui, sabe? Não vai voltar mais para São Paulo coisa nenhuma. Não, mas eu estou com saudade de umas amigas lá do trabalho, umas colegas. Eu estou com saudade dos meus tios. Não, vai ficar aqui agora de vez em Itaquaritinga. Não vai sair mais daqui. Passou-se o tempo, ou algum tempo, e tanto ela fez, que ela conseguiu convencer os pais, então, que a deixassem voltar para a casa dos tios. Ela dizia que estava com saudade, sabe, dos tios, a saudade deles, das amizades que tinha deixado, do trabalho, e que ela lá no interior não estava se adaptando, que ela gostava mesmo de São Paulo. Os pais não queriam. Primeiro pelo que ela já tinha vindo e não deu certo, e ainda aprontou, sumiu, desapareceu. E com medo de ela sumir outra vez. Mas não teve jeito. Não teve como segurar. E Carla voltou. Tão logo chegou. Ela não foi para a casa dos tios. Ela foi direto para a minha casa. De repente, a campainha tocou. Quando eu ouvi, fazia o quê? Já um ano. Nesse inteirinho todo deu um ano. Quando eu a vi, eu levei um susto. Eu confesso que eu a atendi secamente. O que você quer? Porque eu já fiquei meio desconfiada. Eu perguntei ali mesmo no portão, o que você quer? O que você está fazendo aqui? E Carla, com ar de choro, falou que queria saber do filho dela. Não me venha com essa conversa. Eu não sei de filho de ninguém. Porque eu quis meio que... Poxa, eu já tinha avisado ela lá atrás. Não, mas eu queria saber do meu filho. Eu queria conhecer o meu filho. Eu queria ver o meu filho. Onde é que está o meu filho? Para quem é que você deu o meu filho? Aí eu fiquei nervosa. Aí eu fiquei brava. E aí eu até quase que gritei. Eu te avisei. Entra aqui. Sabe, não vou conversar lá fora, tal, porque as pessoas podem ouvir. Eu te avisei. Ali mesmo na varanda eu falei para ela, eu te avisei. Eu falei para você que se nunca ia ver mais a criança. Eu não disse para você pensar bem no que você estava fazendo, se você aceitava, se você concordava, e você concordou com tudo. Por favor, vá embora. Vá embora e nunca mais apareça aqui. Por favor, vá embora e nunca mais me apareça aqui. O meu problema era me comprometer. Ora, eu já tinha feito outras 3 vezes e tudo deu certo. Esta vez, agora me aparece a mãe ali, sabe, cobrando que é seu filho. Onde está o meu filho? Para quem você deu meu filho? Ela foi embora. E foi lá para casa, aí sim dos tios. Porém, 2 dias depois, ela volta. Tocou novamente a campainha. Quando eu vou ver ela outra vez, aí eu me arrependi amargamente de ter trazido ela do hospital para casa, como se eu fosse parente dela, que eu ia cuidar dela, ia cuidar da criança. Quer dizer, eu me arrependi amargamente. Foi um erro que eu cometi, trazê-la para casa. Porque agora ela sabe onde eu moro. Eu não posso mudar daqui. Agora ela sabe onde eu moro. É a 2ª vez ela veio e ali do portão, meio chorando, eu quero, para quem é que você deu meu filho? Eu queria ver o meu filho, eu queria conhecer o meu filho, eu sei que você sabe com quem meu filho está. Novamente eu fiquei louca da vida. Até falei, sabe, praga dos infernos, você não foi avisada, eu não falei para você. Naquele momento eu estava assim muito, sabe, tal, isso e aquilo. Bom, agora ela sabia realmente onde eu morava, porque eu a trouxe assim que ela saiu do hospital para casa.
ela retorna essa segunda vez, insiste que ela só queria ver o neném. Eu falei, eu não sei, não conheço o casal, nem sei que casal que foi, nem quem casal que é, eu nem sei onde eles moram. Mas não teve jeito. Devido à insistência e vendo o sofrimento desta menina, desta moça, aquilo acabou mexendo com o meu coração. Por fim, na terceira vez, eu pedi que ela entrasse. Tudo bem. O que é que você quer? Você quer o teu filho para você, é isso? Não, eu queria só vê-lo. Eu queria só conhecê-lo. Eu sei que você sabe para quem, onde está o casal, quem foi que adotou meu filho, eu sei. Eu queria só ver o meu filho, eu sei. Então é o seguinte, para você não ficar desse jeito me incomodando, preste atenção. Eu vou te levar até uma praça. Nesta praça, várias babás ficam com bebês ali. E muitas mães ficam com seus filhos ali. Nesse caso, é uma babá que durante a semana leva a criança toda manhã para brincar e tomar sol. Eu vou te levar nessa praça, mas se você abrir a boca, eu te mato. Está me ouvindo? Se você abrir a boca, eu te mato. Eu vou fazer isso porque você está, me incomodando, me perturbando. E fica, com esse ar de sofrimento. Então eu vou te fazer isso, mas você vai ver e vai ficar calada. Não me vai abrir a boca, que senão eu te mato. A babá todos os dias saía para passear com o bebê. Dias de sol, dias assim, claros. E eu sabia quem era de fato o casal. Eu sabia. E levei Carla comigo até a praça. E ficamos lá, assim como quem não quer nada. E de repente surge uma moça empurrando um carrinho. E dentro desse carrinho, um bebê. Seu nome, Daniel. Daniel. Nem precisei falar para ela que ele era o filho dela. Ela já na hora falou, é ele o meu filho, não é? Cala a boca. Eu falei para você não falar um A, não abrir a boca. Mas é ele o meu filho, não é? Olha, tinha umas 4, 5 crianças, uma chegando aqui, outra ali. Ela na hora, ela falou, é ele o meu filho. E então a babá veio e passou por nós. E ela começou a chorar, a chorar, a chorar. E eu falei, disfarça. Se você me der problemas, olha, eu acabo com você. Aí demos mais uma volta na praça e cruzamos novamente com a babá empurrando o carrinho, para o neném tomar sol, tomando uma madeira. Era Daniel, o filho de Carla. Carla ficou super feliz. E queria voltar outras vezes. Eu falei, não. Você vai acabar estragando tudo, a vida do casal, a minha vida, E você também nem tem condições de cuidar dessa criança. Veja como ela está bem cuidada, veja como ela é bem tratada. Ele é teu filho, sim, mas você doou essa criança. A família que tinha adotado o menino morava em uma casa não muito longe daquela praça, tanto que ela vinha empurrando a babá, aquele carrinho com aquela criança até aquela praça, voltava. Praça em que ficavam muitas babás com os bebês, e até mães com filhos, todas as manhãs, principalmente as manhãs de sol, as manhãs de calor, e as crianças ali brincando. E conforme o que eu havia prometido, então eu fui com a Carla esta vez e uma segunda vez. E numa terceira vez, sem que eu soubesse, ela seguiu a babá. Ela disfarçadamente seguiu a babá. E viu aonde a babá, obviamente, trabalhava. Aonde aquela criança morava. Aquele menino sentadinho no carrinho.
E foi exatamente vendo aonde a babá levava a criança, que a criança morava, que tinha uma plaquinha na frente da casa dizendo: precisa-se de uma empregada, precisa-se de uma empregada. Admitimos empregada doméstica. Então ela viu a casa, viu que naquela casa precisava de uma empregada doméstica. Ela então arma um esquema. Ela então, aí já distante de mim, já arma uma estratégia. Se naquela casa mora Daniel, filho adotado por aquela família, e seu filho, e lá está precisando de uma empregada, tem uma plaquinha, precisa-se, admite-se uma empregada doméstica. Então ela se preparou e foi bater na porta pedindo emprego. Pedindo emprego. A família achou ela muito jovem ainda para ser empregada doméstica, mas ela quase que implorou. Ela implorou o emprego. Não, sabe, eu vim do interior, eu na minha casa sempre fiz tantas coisas, eu sei, olha, eu seria a melhor empregada. Então fizeram uma entrevista e ela foi aprovada. Passava a ser a empregada daquela casa, além de uma outra cozinheira que havia e da própria babá. Ela era a que ia fazer as arrumações da casa. Ela foi contratada. Carla foi contratada. Quer dizer, ela foi contratada por aqueles patrões que tinham adotado o filhinho dela. Então ela ia passar a ser a empregada doméstica de uma casa aonde o filho, o Daniel, filho dela, adotado, e não sabia, obviamente. Quer dizer, ali ninguém comentava, ninguém imaginava que fosse aquela criança adotada, que não fosse do Cristo. E assim Carla começou a trabalhar nessa casa. Assim, passa-se o primeiro ano, passa-se o segundo ano. E ela vai acompanhando de perto o crescimento do seu filho, sem que ali naquela casa saibam que ela é aquela mãe que um dia lá atrás doou o bebê. Porque o casal não conheceu a moça. A moça não conheceu o casal. Quem fez tudo isso foi Margarida. Margarida, que sabia que o casal queria, pegou a criança, levou, ficou mais alguns dias, até passar o resguardo, a moça foi embora. E de repente, um ano depois surge, querendo um filho, querendo conhecer o filho, saber onde o filho estava. Tanto foi a insistência que foi se mostrar naquela praça. Uma vez, duas vezes, e a terceira ela já foi por conta dela e descobriu onde morava e que estava precisando de uma empregada. Se apresentou, fez a entrevista, embora muito nova, mas ela seria uma grande arrumadeira, iria fazer, foi aprovada, foi contratada e passou então a trabalhar naquela casa onde o seu filho, onde aquele filho que tinha sido adotado era o filho dela. Os anos vão passando. Daniel vai crescendo. Sabe aquelas empregadas que ficam 10, 12, 15, 20 anos numa casa? Aquelas empregadas que ficam 25, 32, 40 anos numa casa? O tempo foi passando. O tempo foi passando. Os anos foram passando. E Daniel chegou aos 15 anos. E Daniel chegou aos 15 anos. Rapaz forte, rapaz bonito, rapaz que falava inglês, estudava em colégio bom, praticava natação. E foi em um dia que procurando a sua mochila de natação,
que ele não encontrou no lugar onde ele costumava deixar foi num dia que, procurando, foi até o quarto da empregada. A empregada que que o viu crescer. A empregada que ela chegou naquela casa quando ele tinha 1 ano. Agora ele já está com 15. Agora ele já está com 15. Já está um rapaz, já está um moço, bonito, forte, sem saber que ela é a mãe, a empregada é a mãe dele. E sem que o casal soubesse que aquela moça que está ali disfarçada de empregada, de arrumadeira, na verdade é a mãe do menino que um dia eles adotaram, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás. E ela praticamente viu aquele menino crescer, sendo ela a mãe daquela criança, fazendo tudo por ele como empregada. E quando então ele procura a sua mochila da natação, ele não encontrou. Procurou aqui, procurou ali, ao invés de chamar a empregada: ô Carla, cadê minha mochila de natação, ô Carla? Não chamou. Ele vai até o quarto de Carla, porque tem a empregada, a arrumadeira tem aquele quarto, e vai até o quarto para perguntar se ela sabia onde que estava a mochila com aqueles equipamentos para natação. Quando ele abriu o quarto da empregada Carla, ela estava bem à vontade, descansando bem à vontade. Ela jamais podia imaginar que Daniel pudesse abrir simplesmente o quarto dela. E ela também esqueceu de trancar. E ele nunca imaginou que fosse abrir o quarto. De repente, ela procurando a mochila de natação, ele abre a porta e se depara com Carla, meio que cochilando, meio que dormindo, descansando, naquela hora do dia, só de calcinha e de sutiã. Daniel olha. Ela está descansando, ela está cochilando, está dormindo. Daniel, um rapaz agora com 15 anos, aquela empregada que o viu crescer, chegou naquela casa quando ele tinha 1 ano apenas. Ele já está agora com 15, um rapaz bonito, vai para a natação, cadê minha mochila? Em vez dele gritar, não, procura aqui, vai lá no quarto, exatamente, perguntar para a Carla, e a encontra deitada, descansando naquela hora do dia, só de calcinha e de sutiã. E ele então olha aquele corpo sobre a cama. Ela, quando entrou naquela casa, tinha 18 anos. Por isso que os patrões disseram, ela é muito nova, tal, mas ela falou, não, agora, 14 anos, 15 anos depois, ela está com 33, 34, ainda é uma moça. E bonita. Ela está descansando na cama só de calcinha e de sutiã. Ela não percebe que ele, Daniel, abriu a porta, porque ele está procurando a mochila dele para ir na natação. E quando ele se depara com aquela moça deitada na cama, só de calcinha e sutiã, aos 15 anos, a sua excitação se aflora. O seu testosterona vai à loucura. Sem imaginar, claro, sem nunca sequer imaginar que aquela moça, que agora desperta todo o seu desejo, é a sua mãe. Só de calcinha e de sutiã, descansando. Era uma tarde quente,
ela descansando, e ele fica olhando. E fica excitado. E fica excitadíssimo. Ele vai então, fecha a porta bem lentamente para não acordá-la. E se ajoelha no chão, e bem pertinho do corpo de Carla, ele começa a contemplar e acariciar. Começa a acariciar as pernas de Carla. Quando então ela acorda e leva um susto. Ela leva um susto. O que está acontecendo? Sabe quando você acorda mesmo? O que está acontecendo? O que está vendo? Daniel, o que é isso? Ele agora, ele está descontrolado. Ele não imaginava ela talvez tão bonita, não imaginava ela assim. E ele então agora está excitadíssimo. Ela acordou justamente com ele acariciando suas pernas, suas coxas, sua barriga. E ela acorda assustada. O que está acontecendo? Ele tampa a boca dela. Ele tampa a boca dela. Ela agora percebeu o que estava acontecendo. E ela fica desesperada, mas ele é um rapaz forte. Embora com 15 anos, é um rapaz, sabe, pratica esportes, natação. E tenta empurrar o rapaz. Ela tenta gritar, mas ele tapa a sua boca. E ele então, forte, arranca-lhe a calcinha. E ele, excitadíssimo, no momento em que na casa não tem ninguém. Sabe quando as coisas parecem que coincidem? Era coisa de 5 horas da tarde, e ele arranca-lhe a calcinha e tira o seu sutiã. E como um doido, 15 anos, no auge da excitação, no auge da testosterona, sabe? Ele então vai para cima e ela, não pode, pelo amor de Deus, não pode. Ele tampando a boca e tal, mas não teve jeito, não tem quem o controlou. E ele possuiu Carla. Ela tentou de todos os jeitos, mas foi tão surpreendente, foi tão assim, de repente, ela dormindo, que quando ela acorda já estava assim, já não entendendo mais nada. Transa com Carla. Ele conseguiu possuí-la. Mas estava tão forte, estava tão assim, parecia até um animal, sabe assim, uma pessoa com 15 anos, com toda aquela energia e todo excitado. Tudo aconteceu. Carla ficou arrasada. E agora? Ele não era apenas o filho dos patrões. Ele era o filho dela. Ela não era apenas a empregada já de 14 anos. Ela era a mãe dele. Os patrões nunca sequer desconfiaram, porque se tivesse desconfiado em algum momento que aquela empregada era a mãe do filho que um dia eles adotaram, eles teriam, obviamente, colocado ela para fora, expulsado, sei lá. Mas e agora? O que fazer diante do que aconteceu? Também, ela tem aquele caso de mãe. Ela é mãe, ela está ali por causa dele. Durante toda essa vida, ela ficou ali por causa dele. E agora, o que ela faz? O que ela faz? Ele também não é qualquer um, embora ele tivesse feito aquilo, reprovado, mas é o filho dela. E pior, por ser filho ter feito aquilo, com a própria mãe, sem que ele soubesse. Ela ficou o tempo todo confusa.
era o filho, mas ela não queria mais continuar ali. Ela não queria denunciar o filho do que aconteceu, porque afinal de contas era o próprio filho, mas ninguém sabia. E agora? A verdade é que ela passou aquela noite sem dormir. Tinha acontecido entre mãe e filho, sem obviamente que ele soubesse, havia tido um contato sexual. Os patrões perceberam ela naquela noite toda diferente, toda arrasada, mas ela estava toda confusa. No dia seguinte, ela avisou que precisava ir embora. Ela ia embora. Mas eles não permitiram. Não vai embora não. Vai embora como? Não. O que é isso? Depois de tantos anos você é um excelente. Não, mas eu preciso ir. Não. Você não vai embora. E ainda tinha aquele componente de que ali era a casa onde o filho, apesar de tudo que aconteceu, mas era o filho. E ela era a mãe. E mãe é mãe, né? Então, ela queria ir embora, mas eles, não vai. Não, se quer sair de férias, você sai, mas você não vai embora. Eles gostavam muito dela. Ela fez tudo para conquistar os patrões, de tal modo que eles adoravam a ela. Sem saber que ela tinha, obviamente, as suas razões. Ela era praticamente da família. Mas eu tenho um problema, sabe? Eu preciso resolver. Não, mas você nunca falou nada, o que é isso, papapá? Ela acabou não tendo como convencer os patrões. Ela acabou pelo menos assim, então. Olha, eu vou ficar então mais um tempo, porque ou ela falava a verdade, ou então como seria? Passaram-se os dias, ela não era mais a mesma. Embora fosse mãe daquele rapaz. Aquele rapaz que ela viu crescer. Ela estava naquela casa exatamente por ele, seu filho. Foi possuída por ele. Num momento assim total de desprevenção, desprevenida. No segundo mês em que aquele fato aconteceu, antes mesmo até, começa a sentir algumas transformações. Começa a sentir alguns enjoos. Começa a sentir alguns sintomas. Quando ela então me procurou, tantos anos depois, ela tinha vindo em algumas vezes, mas sempre prometendo que nunca ia fazer nada, falar nada. Mas agora, tantos anos depois, ela volta para dizer o que tinha acontecido. E que ela estava grávida. Ela estava grávida do filho dos patrões. Só que, na verdade, filho, o desespero tinha se apoderado dela. E ela não sabia o que fazer. Foi quando então eu disse, se você quiser, venha para minha casa. Fica aqui comigo. Venha para minha casa. Fica comigo. Eu tentei ajudá-la, dizendo que juntas encontraríamos a solução, acharíamos uma solução. Mas ela estava transtornada. E ela não podia falar isso para ninguém. Ela veio então a mim quase como numa despedida. Eu não sei, tive uma sensação de que ela veio assim no desespero para dizer, olha, grávida. Depois que conversamos,
que me coloquei à disposição para ajudá-la no que fosse possível, ela voltou. Só que no dia seguinte, a notícia: Carla encontrada no seu quarto, morta. E ao redor dela, do lado dela, no criado mudo dela, caixas de remédios. Ela tomou vários remédios. O desespero, por mais que eu tenha me colocado para ajudá-la, não foi possível. Ela voltou e voltou com a intenção de dar um fim naquilo lá. Mesmo levada para o hospital, já nada mais havia o que se fazer. Ela tomou vários remédios. Mesmo naquela tentativa de reanimar, de tentar, não foi possível. Ela não resistiu e acabou falecendo. Na autópsia da gravidez, os patrões acharam que então era por isso que ela queria ir embora, por isso que ela queria, ir embora, porque talvez tivesse conhecido algum rapaz, talvez tivesse engravidado de alguém e tal, e por isso que ela queria ir embora. Mas na verdade, eles jamais iriam desconfiar que a gravidez era do filho deles, Daniel. O filho que não era filho deles, e sim o filho da empregada. Ela, o desespero, o que fazer diante de uma situação, filha grávida do próprio filho. Preferiu tomar um monte de remédios. Talvez, quem sabe, para abortar, talvez, mas descontrolada que estava no amanhecer do dia. Ainda que tentassem fazer alguma coisa, nada foi possível. E eu precisava contar essa história. Uma história da qual eu participei. Uma história que, infelizmente, foi eu que dei a criança para o casal. Foi eu que fiz a ligação dela com o casal que adotou. Foi eu que a levei na praça. E foi a mim que, em último momento, ela veio procurar para falar. Ficou em mim uma dor, um peso, que talvez, quem sabe, eu contando essa tragédia através dessa carta, eu me sinta um pouco aliviada. Eu tive culpa? Sei, acho que tinha, acho que não sei, talvez. Mas a verdade é que isso pesava, ou pesa na minha consciência. Enquanto eu não falasse também, eu não me sentiria em paz, eu não sei. E nem sei, talvez, se vou me perdoar pelo que eu fiz. Mas pelo menos eu precisava falar. E esta carta está exatamente servindo para, quem sabe, eu dei um pouco de paz para mim mesmo. Daniel. Não vou falar o nome dos patrões. Filho dos patrões. Na verdade, filho de Carla. Carla, grávida de Daniel. Não o filho dos patrões. O Daniel, seu próprio filho. Mais uma história que a vida escreveu.